Boa tarde a todos, boa tarde, Nilce, boa tarde e muito obrigado especialmente a você, Márcia, né, nossa convidada de hoje, por aceitar o nosso convite. A fala da Márcia vem na sequência de uma série de aulas que analisaram as questões do pensamento latino-americano a partir de diversos pontos de vista, né, passando pelas interpretações da dependência, do nacionalismo, da participação popular, e hoje toca, então, na questão do feminismo, das políticas do comum, em diálogo com o pensamento feito pela filósofa Silvia Federici, sobre o trabalho reprodutivo de uma forma ampla e da sua falta de reconhecimento social e econômico também. Então, já passando para a Nilce fazer a devida apresentação da Márcia, só vou fazer os comunicados obrigatórios, como de costume. Primeiro, para que todo mundo lembre de deixar os microfones e as câmeras desligados durante a apresentação, e que depois, então, as perguntas vão sendo feitas por ordem de inscrição no chat, né, com preferência para os alunos regulares matriculados na disciplina, mas todos podem e devem participar. Outra coisa importante é informar que o evento está sendo gravado, e nós contamos com a autorização tácita de todos, em especial da Márcia, nossa convidada, para gravar a palestra e os debates, e também para a autorização da exibição do vídeo no canal da FAO, no YouTube, e também em outras mídias sociais da FAUSP. Então, obrigado, Márcia, pela gentileza, pela presença aqui. Nilce. Obrigada, Ivo. Eu vou, então, fazer essa breve apresentação. A Márcia Tiburi é filósofa, artista plástica e escritora, é mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professora da Universidade Paris 8. Ética, estética, filosofia do conhecimento, teoria crítica e feminismo estão entre os principais temas do seu interesse. Mas creio que eu posso dizer que a sua reflexão, Márcia, não cabe em caixas. O fato de estar conosco, falando para arquitetos, num curso que propõe pensar a América Latina, mostra a sua disposição de ser uma intelectual inquieta e militante, que desde o início da sua atividade acadêmica lançou o seu desafio do engajamento social. Das universidades aos programas de TV, seu pensamento-ação enfrentou o desafio de transitar pelos mais diversos ambientes, da academia aos movimentos populares. Não bastasse tudo isso, a Márcia ainda é das poucas intelectuais a assumir com coragem o desafio de enfrentar o universo machista, misógino e violento da política institucional e partidária, com todos os riscos que isso significou e significa. Márcia organizou vários livros e é autora de tantos outros ensaios e romances. Entre eles estão Filosofia Cinza, A Melancolia e o Corpo nas Dobras da Escrita, de 2004, e Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário, de 2015, e o quentíssimo recém-lançado Como Derrotar o Turbotecno-Macho-Nazi-Fascismo. Pensar a partir do corpo ou da condição da mulher, o exercício de pensar a partir do que poderia ser uma filosofia da alteridade. Enfim, a sua disposição em enfrentar temas desprezados ou invisibilizados pela tradição filosófica ocidental, certamente foi o que nos encorajou a convidar a Márcia a participar do nosso curso, e mais especificamente para construir uma reflexão conjunta sobre alguns excertos da obra de Silvia Federici. Márcia, muito, muito, muito obrigada. A palavra está com você. Nilce, muito obrigada. Obrigada, Ivo. Prazer encontrar vocês. Eu fiquei muito feliz quando a Nilce me fez esse convite, porque calhou que, nesse semestre, eu resolvi dar um curso justamente de filosofia latino-americana por aqui, e num contexto em que a filosofia latino-americana não é, enfim, não é tão comum, não é conhecida, embora haja, evidentemente, muitos especialistas, muitos brasilianistas por toda a Europa e, evidentemente, também na França. Queria não deixar passar um agradecimento bem radical a Nilce também por essas palavras generosas em relação à minha pessoa e à minha obra. E
e queria comentar assim como pode ser interessante mesmo esse diálogo que a gente vai trabalhar hoje. Eu pensei o seguinte, além de, quer dizer, não é exatamente além, eu vou tentar trabalhar alguns aspectos desse texto da Silvia Federici, o Caliban e a Bruxa, que vocês devem ter lido, sobretudo esse capítulo 5º, que é sobre colonização e cristianização, e vou tentar tocar em algumas questões que se relacionam com o pensamento de uma outra filósofa que eu gosto muito, que é a Silvia Cusican, que é aquela filósofa aimara boliviana. Então, vou também falar um pouco sobre ela. E depois de falar da Silvia Federici, concentrando, enfim, nessa questão da América Latina, eu quero falar um pouquinho também do Roberto Retamar, porque eu acho que é um pensador que precisa ser descoberto pelo Brasil, né? Quando eu comecei a estudar, queria só dar uma notícia aqui também que eu acho que é interessante para quem é estudante, né? É sempre interessante, seja em que nível se esteja, graduação, mestrado, doutorado, não importa. É sempre muito interessante, e para a gente também que é professor, é sempre muito interessante conhecer um pouco os caminhos da pesquisa, né? Conhecer como que os professores, enfim, como que os pesquisadores vão estabelecendo seus caminhos de pesquisa, porque isso também ajuda a gente, né? Ajuda cada um de nós a entender os nossos próprios caminhos. Então, aqui vou falar um pouco como que eu comecei a estudar filosofia latino-americana, para que vocês façam os nexos aí com os caminhos que vocês também estão percorrendo de pesquisa. Eu, faz uns anos, me deparei com um texto de um psicanalista chamado Melman. Então, o Charles Melman tem um texto que se chama... É uma conferência, na verdade, que ele chamou de Complexo de Colombo. Faz vários anos que ele... Faz, acho que mais de, sei lá, 20 anos, talvez, que ele tenha feito essa conferência. E eu me deparei com isso... e fiquei muito curiosa com aquele insight, né, com as questões que ele colocava ali, e resolvi estudar Cristóvão Colombo, comecei a ler os diários, as cartas, comecei a ler essas coisas que a gente lê, Bartolomeu de las Casas, com um pouco mais de atenção do que a gente faz, enfim, na época do ensino médio. E acabei escrevendo um livro todo, isso faz uns 5 anos. Escrevi um livro que eu submeti à editora faz um ano e que, por conta da pandemia, ficou para 2021. Um livro que se chama justamente Complexo de Colombo, que eu, enfim, me aproveito, né, do insight do Melman, que não foi um insight... Quer dizer, foi um insight que não foi desenvolvido, né? É um insight que ficou como puro insight. E eu resolvo, então, analisar toda a história dessa figura, da presença de Colombo e do que significa esse encontro complexo, do qual resulta a nossa própria história, nossa presença, enfim, nesse território, que é um território ocupado, um território invadido pelos nossos próprios ancestrais contra outros de nossos ancestrais que foram os invadidos. Bom, eu estou contando isso apenas porque quando continuei trabalhando esse tema, escrevi esse livro, deixei esse livro pronto, continuei trabalhando esse tema, assim, por um interesse também pela questão da colonização e por perceber também a partir de outras pesquisas que andando, seja por que caminho for, a gente chega sempre à questão da colonização, quer dizer, você vai estudar a arte latino-americana, a filosofia latino-americana, a psicanálise latino-americana, você acaba sempre chegando na questão da colonização, não tem alternativa, né? Mas, andando com essa minha pesquisa, eu acabei reescrevendo o livro e ele vai sair, na verdade, no ano que vem com outro título. Eu estou fazendo uma versão dele para o espanhol, que vai chamar Complexo de Colombo, mas no Brasil ele vai chamar Complexo de Vira-Lata. Então, por que
ao fim e ao cabo, a forma como, e esse é um interesse meu, como professora de filosofia, né, como filósofa, eu me preocupo em entender como as mentalidades são construídas. E eu acho que nós podemos sustentar a tese de que a forma como nós experimentamos a colonização nos nossos corpos, no Brasil, nas nossas experiências enquanto brasileiros, que é também um termo que eu acho que a gente deve colocar entre aspas, grifar e prestar muita atenção nele sempre. Então, a experiência da colonização em nós tem o nome de complexo de vira-latas. Então, estou colocando isso porque eu estou hoje mesmo, como esse livro ainda não saiu, estou revisitando algumas coisas, recuperando certas colocações e aproveitando esse semestre também para amadurecer, embora ele já tenha ido para a editora. Provavelmente eu vou fazer algumas modificações, porque o tempo faz a gente... O tempo e a releitura, né, das fontes fazem a gente também ter outros insights de abordagem. Enfim, depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode desenvolver um pouco mais isso, né? Bom, então, estou contando isso para vocês, porque a minha relação com esse assunto é uma relação que não é tão antiga, mas é uma relação que já tem, enfim, é uma relação séria, né? Uma relação de pesquisa faz alguns anos, em que pese o fato de que eu acho que todos nós acabamos lendo e tentando entender a filosofia latino-americana. Contar aqui uma coisa para vocês também que diz respeito ao mundo acadêmico. Quando eu me formei em filosofia, final dos anos... Ali começo, na verdade, início, né? 1991. Eu me lembro assim que o professor, na faculdade onde eu estudava, que eu estudava numa faculdade de padres, na PUC do Rio Grande do Sul, eu me lembro assim que o professor que dava aula de filosofia latino-americana foi escorraçado, assim, foi demitido. Me lembro assim que foi uma coisa muito ruim, assim, que tinha uma tensão entre a filosofia latino-americana, que tinha nexo, e sobretudo a filosofia da libertação, que tinha nexo evidente com a teologia da libertação, e as manifestações todas, as perseguições que o alto baixíssimo clero fazia em relação a pensadores que tinham essa questão, que carregavam essa questão, né? Então, para contar isso para vocês, porque eu me lembro que eu gostava muito daquelas aulas, mas, enfim, fui me envolver com outros assuntos. E eu me lembro também que, naquela época, surgiu aquele livro do Roberto Gomes, que se chama Crítica da Razão Tupiniquim, que era um livro também, assim, escorraçado pelo mundo acadêmico. E não sei por quê, porque trabalho acadêmico mal feito tem em todas as áreas, mas o livro do Roberto não era mal feito. Mas tinha uma coisa assim, uma relação que eu acho que era uma relação de preconceito em relação a esse tipo de pensador e a esse tipo de analista crítico da subserviência acadêmica brasileira, sobretudo no que concerne à filosofia. Porque a filosofia brasileira é uma filosofia muito colonizada, é uma filosofia muito servil, realmente servil. Paulo Arantes fala, né, desse departamento francês de ultramar aí da USP. Então, aquela coisa que os filósofos são filósofos se eles sabem falar francês e se eles estudaram, enfim, os autores clássicos da filosofia canônica. E o Roberto Machado era muito crítico em relação a isso, então, obviamente, ele era uma figura que ficava antipatizada. Mas eu acho que aquele livro, que foi um livro rechaçado por todos os acadêmicos 5 estrelas, estou falando isso ironicamente, tá, gente? Acho que aquele livro trazia muita coisa importante também para a gente pensar o complexo de vira-lata na própria vida acadêmica, que acaba se mascarando de especialização europeia. Então, no fundo, o eurocentrismo da academia brasileira, né, é um eurocentrismo que serve de cortina de fumaça para um real, para, enfim, uma postura subserviente e que ela mesma, né, mascara o seu complexo de vira-lata, enquanto dialeticamente o apresenta.
Mas, enfim, isso aí depois também, se vocês tiverem interesse, a gente fala um pouco mais. E a Silvia Federici chegou para mim também, chegou para mim através de certos estudos sobre feminismo, de grupos de estudo, até que esse livro foi publicado no Brasil. Foi um livro assim que eu li com muitas pessoas fora da vida acadêmica, li com várias mulheres feministas que me dão muita alegria, assim, muito orgulho, porque são mulheres descobrindo, né? Gente de todas as idades descobrindo, assim, como o feminismo é potente, como o feminismo é potente do ponto de vista epistemológico, é potente do ponto de vista analítico e do ponto de vista desconstrutivo. E nós, então, já li esse livro com vários grupos, né? E acho que se trata, a meu ver, de uma das obras mais importantes para o feminismo contemporâneo, com certeza, para a discussão sobre a história como um todo, a própria filosofia da história, e fundamentalmente também para todos os nossos movimentos relacionados à geopolítica do feminismo, né? Então, pensar a América Latina na relação com a Europa e pensar como determinadas ideologias construídas a partir dessas localizações, como elas incidem, então, sobre a vida das mulheres. Eu vou, então, depois dessa pequena introdução, eu vou levantar alguns tópicos aqui do texto, às vezes vou ler algum trechinho, e depois vou passar para o Retamar e para a Silvia Cusicanqui, nos links que nos interessam aqui, né? Então, a Silvia Cusicanqui, nesse livro, se ocupa de mostrar como Caliban é um personagem que representa bem melhor, ou melhor, como Caliban é um personagem que foi mencionado por vários pensadores latino-americanos, eu vou falar disso daqui a pouco, mas o foco dela é recuperar a figura de Sycorax. Vocês devem ter lido, ou talvez alguma vez na vida visto algum filme. Tem, por exemplo, aquele filme do Peter Greenaway, a Última Tempestade, que é The Prosperous Book, que é um filme, enfim, uma obra de arte, né? Como o seu diretor é um pintor, né? Um artista visual importante, o Peter Greenaway, mas vocês conseguem ver isso até no YouTube. Eu acho que é um filme que ficou bastante comum, e ali ele conta, à sua maneira, a história de Próspero, personagem de Shakespeare, nessa última peça que Shakespeare escreveu antes de morrer, uma peça que é considerada uma obra-prima, que traz justamente Próspero como um personagem fundamental, Caliban, filho, que é um escravo deformado, latino-americano, digamos assim, né? Uma imagem latino-americana, uma imagem daquele habitante da ilha, né? Aquele habitante desse lugar distante, e que tudo leva a crer justamente que seja uma imagem, para Shakespeare, uma imagem desse canibal, né? Dessa figura canibal sobre a qual se falava tanto naquela época. Segundo consta, aliás, Shakespeare teria conhecido o ensaio de Michel de Montaigne, que foi escrito 20 anos antes dessa peça. Esse ensaio, esse trecho dos ensaios em que ele fala dos canibais. E o Michel de Montaigne é uma figura que, naquele período, não entrou na ideologia colonialista, escravizante e destrutiva desses seres humanos que viviam nesse lugar, enfim, da diferença que era interpretada pela igreja e pelos colonizadores como sendo um lugar, então, de selvageria. A selvageria, evidentemente, como essa construção. Aliás, um ponto assim que vou falar para vocês, porque uma coisa é você falar disso, eu vou botar um parêntese aqui sobre isso. Eu acho que uma coisa é você dar uma aula sobre esse assunto estando na América Latina. Então,
mesmo no Brasil, mesmo o Brasil não se sentindo muito América Latina, quando você dá uma aula sobre América Latina e sobre Colombo e sobre, sei lá, Bartolomeu de las Casas, Cortés, não importa, você fala desses nomes e você fala da questão da colonização, já é uma coisa, claro, concerne a nossa própria história, então a gente entende isso bastante bem, a gente recebe isso e pondera. Falar sobre isso aqui, onde eu estou dando aula, é diferente. Claro que eu tenho alunos que vêm da Argentina, que vêm da Colômbia e tal, mas eu tenho muitos alunos que vêm da África e, obviamente, tem muitos alunos também que vêm da Europa. E eu estou falando isso porque eu acho que a gente... uma questão aqui também, ainda dentro desse parêntese, né? Eu acho que se trata sempre da gente entender que olhar a gente consegue produzir e que olhar a gente precisa, na verdade, encontrar. Quer dizer, como é que a gente pode tirar as vendas, né, as cortinas que tapam o nosso olhar ou que produzem o nosso olhar. E nesse caso, assim, é absolutamente fundamental que a gente consiga... Eu acho que esse é um método, né, que a gente preste atenção nos olhares que estão sendo construídos. Então, o olhar que Shakespeare produziu, que Montaigne produziu, que Bartolomeu de las Casas, que Cristóvão Colombo, o olhar que a Silvia Cusicanqui consegue produzir. E é óbvio, nessa questão do olhar, da maneira como a gente se dirige para as coisas e qual é a perspectiva que a gente assume, isso, para vocês que são estudiosos e estudantes, professores aí do campo da arquitetura, acho que isso se torna ainda mais fundamental, né? Porque vocês lidam justamente com a questão da perspectiva, que é uma questão artística, mas é, sem dúvida, uma questão também filosófica, né? Então, qual é o ponto de vista que a gente ocupa para poder falar dessas coisas, né? E aqui eu tenho notado muito isso, o espanto dos estudantes que não conhecem a América Latina quando se contam certas histórias sobre ela, inclusive essa história de Colombo chegando no lugar que ele supunha ser as Índias, né? E aqui, ainda continuando um pouco esse parêntese, mas para depois voltar aqui para Silvia Federici, acho que vocês devem ter lido, né, ou devem ter trabalhado em algum momento, talvez até nessas aulas, aquele texto do Tristan Todorov, que se chama A Conquista da América, a Questão do Outro. Então, esse texto é um texto maravilhoso, genial, tem, claro, alguns problemas, né, a gente pode fazer algumas críticas a ele, não vem ao caso agora, mas é um livro maravilhoso porque ele coloca justamente a questão do que foi, o que foi para os europeus a descoberta da América enquanto descoberta justamente do outro. E, claro, a gente, do nosso ponto de vista, a gente interpreta como uma invasão, né? A gente interpreta como uma violência, mas eles continuam entendendo que se trata de uma descoberta. Por quê? Porque eles achavam que eles eram o centro do mundo. Eles estavam acostumados com as Índias, acostumados com a África. Eles sabiam até que existiam lugares que eles nunca tinham ido, mas eles não imaginavam que pudesse existir um lugar tão diferente, tão distante, tão outro. Então, tem essa marca dessa surpresa. Agora, o mais triste é a gente imaginar o que essas pessoas, quando encontram uma alteridade radical, como diz o Todorov, uma alteridade absolutamente estrangeira, né? O outro externo, não é o outro interno, é um outro absolutamente desconhecido. O que faz essa mentalidade com esse outro? Então, é absolutamente, a meu ver, assim, absolutamente fundamental a gente entender que aquilo que se faz com esse outro depende justamente do olhar que se lançou sobre esse outro, do modo como esse outro foi visto. Então, se vocês forem ler os diários de Colombo, se vocês forem ler as cartas de Colombo, vocês vão ver ali um homem, como diz o Todorov, que olhava para os seres humanos como se eles fossem plantas e animais dentro de uma paisagem, né? E por isso mesmo que eu tenho trabalhado tanto com essa perspectiva do complexo de Colombo, porque o outro
no Complexo de Colombo, o outro sempre entra dentro de uma paisagem. Isso combina muito no Brasil com certas falas as mais preconceituosas que a gente tem visto nos últimos anos, desde que a fascistização do Brasil vem avançando. E então o outro como parte da paisagem e muitas vezes esse outro como alguém que atrapalha a paisagem dos aeroportos, a paisagem dos shopping centers. Quer dizer, o outro humano que não é reconhecido como um semelhante, é colocado na posição de um objeto, velho problema de todas as teorias éticas, né, que tratam da filosofia, sobre as quais a filosofia se debruça, enfim, pelo menos desde Kant, para não dizer antes. E esse é um tópico, então, que a gente precisa sempre, acho que ter em vista, né? Eu recomendo que vocês, quando tiverem tempo, leiam esse livro aí do Tristan Todorov. O outro colocado nessa posição de um objeto, de coisa que é parte da paisagem, a quem é negada a cultura, alguém que não é reconhecido, enfim, na sua condição de ser humano, de sujeito de direitos, e alguém que assim, no caso do Colombo, a gente nem tem o que dizer, porque não era nem visto como alguém simplesmente exótico. O exótico já seria uma evolução. O outro era visto mesmo como uma coisa que podia se transformar numa mercadoria espetacular, né? Bom, depois, se vocês tiverem interesse, também a gente pode voltar a falar dessa figura de Colombo. Mas vindo aqui, então, voltando para a questão de Caliban e a bruxa, esse olhar de Próspero, o olhar de Próspero, quem é o Próspero? Né? O Próspero é o pai da Miranda, o Próspero passou por uma traição, o Próspero foi jogado lá numa ilha, Próspero quer se salvar daquela ilha, ele quer fazer com que a Miranda case com o príncipe, ele quer, enfim, sair daquela situação e ele se considera um sujeito injustiçado. De fato, parece que ele realmente foi. Mas ele é, ao mesmo tempo, uma personificação do espírito dessa nobreza que se transforma em burguesia nessa época. E esse é um ponto assim importante para Silvia Kusikank, porque ela vai fazer nesse livro aqui uma tremenda de uma crítica, não só ao patriarcado, mas a esse patriarcado burguês, da mesma maneira que a gente vê no Retamar, que é um pensador cubano, não se esqueçam. E acho que ele é realmente muito desconhecido no Brasil, né? Enfim, porque os pensadores cubanos são desconhecidos no Brasil de um modo geral, como em geral os pensadores latino-americanos. Mas enfim. Então, voltando aqui, o Próspero, ele é essa representação do espírito burguês, desse burguês ascendente, um burguês que fora um dia um nobre, que perde, então, o seu título, mas que mantém a majestade. Ele quer o seu poder de volta, e ele, então, trama para conseguir esse poder de volta. Miranda, sua filha, é uma jovem submissa ao pai, manipulada também por ele, e Sycorax é a mãe bruxa, odiosa, medonha, que pratica um tipo de magia negra, repulsiva, horrorosa, na visão de Próspero e no desenho, enfim, dessa narrativa. Enquanto que Próspero, sendo um burguês, e esse é um ponto super importante na história aqui da Silvia Federici, Próspero, sendo um burguês, ele é também um mago. Só que ele é um mago no sentido de ser um homem culto, um homem dos livros, um homem da ciência, e um homem que faz um tipo de magia, digamos assim, mas não uma magia do tipo da magia da Sycorax. Aqui nesse ponto, toda essa discussão que a Silvia Federici coloca acerca do estatuto da magia é super importante, né? Então, qual é a magia que precisa ser destruída? Qual é a magia que pode ser sustentada? Quer dizer, há uma divisão da magia
que combina, que é coerente com a divisão, com toda a divisão de gênero, com a divisão de classe, evidentemente, e nesse sentido é como se instaurassem, vamos falar assim, duas epistemes, uma episteme que vence, né, a episteme de Próspero, a episteme masculina, a episteme europeia, a episteme branca, que mesmo sustenta uma certa ideia de magia, claro, se transformando em ciência, magia como ciência, mas que não, nessa peça do Shakespeare, não descarta, pelo menos, a ideia de magia. O que a Silvia Kusikank vai colocar é que toda a história da filosofia moderna e toda a cultura nesse momento, toda a teologia, toda a produção, enfim, de mentalidade e a produção de linguagem, digamos, desse período, está voltada justamente para a destruição desse campo, do campo da magia, que assim, a gente pode chamar, grosso modo, então, de um campo epistêmico, né? De uma episteme que tem que ser abafada, tem que ser destruída, no mínimo tem que ser negada. E a Kusikank vai traçar justamente esse caminho, né? E mostrar o que as mulheres tinham que ver com isso. Bom, mas aqui, voltando ainda à questão da Sycorax e do Caliban. Então, o Caliban, esse ponto é importante no texto do Shakespeare, porque o Caliban é o escravo de Próspero, ele é um escravo feio, é um escravo deformado, e ele é um escravo, ele é um sujeito servil, ele é uma figura que, enfim, Próspero tem que ensinar Caliban a falar, e a questão que se coloca, que o próprio Retamar, né, retomou muito, depois falar um pouco mais sobre isso, quando eu chegar lá nele, mas o Caliban é aquele escravo também insubmisso, que no momento em que conhece a linguagem do seu patrão, do seu senhor, vai usar essa linguagem contra o próprio patrão. Então, aprende a xingar esse patrão, a falar grosserias contra esse patrão. Não é nem uma reivindicação que ele faz, o que ele faz mesmo é um ataque, né? E através da linguagem, dessa linguagem colonial, da linguagem do colonizador, é que ele vai ter chance de se expressar para esse colonizador. Isso aí coloca um problema sério também, se a gente voltar lá no Todorov, porque o Todorov comenta assim em relação ao... Ele fala, aliás, esse é um livro que ele está preocupado justamente como essas narrativas foram estabelecidas. Então, ele comenta assim, como, por exemplo, Colombo nunca conseguiu entender a linguagem das pessoas com quem ele se encontrou. Ele fala, essas pessoas, ele não tinha interesse nas pessoas. E por isso mesmo ele não conseguia aprender. Ele não tinha interesse naquela cultura, não tinha interesse naquela língua. Inclusive, ele considerava que aquela língua estava errada. Porque, como diz o Todorov, o Colombo, às vezes, parece um idiota, né? Ele ficava achando que os habitantes que ele tinha encontrado, que ele denominou, que ele denominou como índios, porque ele estava indo para as Índias, então ele achou que tinha chegado em algumas Índias. Então, ele vai dizer que aquelas pessoas que ele não conseguia se entender com aquelas pessoas, então aquelas pessoas com quem ele não conseguia se entender eram pessoas bobas, pessoas tão bobas que eram capazes, inclusive, de cometer atos insanos, tipo trocar ouro por qualquer tipo de bugiganga sem valor. E o que o Todorov vai colocar é que o Colombo era tão fechado dentro dele que ele não tinha mesmo nenhuma competência, digamos, cognitiva para entender que aquelas pessoas poderiam viver dentro de outra cultura, com outros registros, com outra perspectiva em relação à própria às mercadorias, né, ao que tinha valor e ao que não tinha valor. Então, ele não conseguia supor que havia um outro sistema, inclusive econômico, sendo vivido por essas pessoas. Mas estou falando, juntando aí a questão da linguagem e a questão da economia, porque, no fundo, em ambos os casos, o que a gente vê é um rechaço, né, uma incapacidade mesmo de chegar perto daquilo que é a experiência da alteridade, né? Bom, e aí, voltando, né? Então, a língua do outro não importa. O colonizador chega com a sua língua e impõe a sua língua. E esse é um problema que nós temos na nossa América Latina, entre a América Latina e Brasil, nós temos até hoje.
Primeiro que, assim, um ponto aí que eu acho que não dá para a gente esquecer, o Brasil fala português, que é uma língua do colonizador. O Brasil tem toda a história da imposição também do português em relação a vários povos que chegaram no Brasil também na posição de colonos, alemães, italianos e tantos outros, de vários lugares da Europa. Mas também, evidentemente, e muito mais, com muito mais força e com um terror nunca visto, que é o que aconteceu com as línguas dos povos africanos que foram escravizados no Brasil. Então, a língua portuguesa, assim, é um problema para nós. Nós falamos a língua do nosso colonizador até hoje. Não vou nem explorar as relações que a gente tem com Portugal em relação a isso, deixo para outra hora. Mas nós não falamos a língua de todo o continente, que é o espanhol, que também é uma língua do colonizador. Então, nós transitamos dentro da língua do colonizador e uma língua é muita coisa, porque uma língua traz para você um espírito. Então, traz para você o espírito nos mais diversos sentidos, né, dessa acepção. E, no caso, nós aceitamos aquele que aceita a língua é justamente o colonizado, e a imposição da língua é parte fundamental nos processos imperialistas, né, nos processos de colonização. Então, vocês pensem, o nosso esforço brasileiro, né, de sempre falar a língua dos outros, de falar inglês, de falar francês, de falar qualquer língua estrangeira todo o tempo, sendo que nós já, na nossa origem, e esse acho que é um ponto que compõe esse complexo de Colombo, na nossa origem a gente já sempre falou a língua do colonizador. Então, qual seria a nossa língua? Esse é um problema. Qual seria a nossa língua original, né? A língua do colonizador. Os portugueses não dizem isso, nós falamos a língua do colonizador. E isso coloca uma diferença cultural e histórica e epistemológica também radical entre nós, que a gente tem que enfrentar. Esse é um ponto, assim, também fundamental. Mas, enfim, andando um pouquinho mais aqui. Então, a Silvia Cusicanqui vai puxar a questão dizendo... acho que esses maravilhosos pensadores incríveis, tipo o Retamar, erraram ao falar de Caliban, porque, na verdade, tem toda a história das Sicorax, tem toda a história das mulheres e das bruxas na América Latina que a gente precisa recuperar. Então, bom, vocês devem ter lido todo o livro, vocês viram como ela vai contando, se servindo do trabalho de vários outros pesquisadores, ela vai contando como se construiu a perseguição às bruxas, a caça às bruxas, como essa caça às bruxas nunca foi um objeto de interesse de pensadores e historiadores super importantes, sei lá, como Foucault, por exemplo. Ela é bem crítica em relação a ele, é bastante crítica também em relação aos marxistas, o que é muito interessante também, porque toda a discussão da Silvia Cusicanqui se ampara no tópico fundamental do marxismo, que é justamente a acumulação primitiva do capital. Então, ela vai colocar que essa acumulação primitiva do capital não é uma acumulação, evidentemente, quem já leu Marx sabe, não é uma acumulação que tenha se dado num momento histórico, mas ela é um princípio que faz girar a roda do capitalismo e que se retoma e se refaz a cada momento como uma imposição sobre os corpos daqueles que são colocados na posição de escravos. E o que a Cusicanqui faz de um jeito magistral, então, é mostrar que os corpos, inicialmente, então, na base de toda essa produção, tem um corpo de uma mulher. E que esse corpo é o corpo da mulher esposa, da mulher mãe, da mulher que está colocada nesse lugar. Aliás, ser uma mulher, para Silvia Cusicanqui, é fazer parte, se a gente pensar de um ponto de vista político, é fazer parte de uma classe social explorada, que a acumulação primitiva do capital se dá sobre o trabalho das mulheres, ainda hoje, o trabalho não pago, não remunerado das mulheres implica justamente isso,
implica que todas nós somos escravas dos nossos companheiros, das nossas famílias e dessa sociedade que trata como se fosse natureza algo que é cultural, né? Então coloca que e para isso é que serve justamente a invenção do sexo, a invenção do gênero e dessa maneira, enfim, para resumir, né? Nós, para usar um termo até da Judith Butler, né? Nós fomos generificadas, construídas como mulheres, nascemos já com essa marca, essa é a verdadeira marca da bruxa, né? Quer dizer, nós somos marcadas para sermos bruxas caso a gente não se submeta, caso a gente não faça o papel, né? Então, só para dar um exemplo assim bem tosco, mas que combina com o momento brasileiro, esse jogador de futebol aí, o jogador de bola, né? O jogador de futebol chamado Robinho, do Santos, que foi a polêmica da semana passada, quando ele fala assim dessas mulheres que nem parecem mulheres. Quem são essas mulheres que não parecem mulheres? São aquelas que se negam a fazer o papel do gênero, o papel da submissão, enfim, tudo isso que vocês sabem, né? Da adesão, da obediência, da sensualidade, do silêncio, enfim, todo aquele jogo construído, aquela performatividade construída pelo patriarcado para que uma mulher se submeta às regras de um jogo que não é o dela, que é o jogo justamente dos outros, né? O jogo dos homens. O jogo do sistema de privilégios ao qual damos o nome, então, de patriarcado. Bom, e tô colocando assim, tentando resumir, né, o assunto da Silvia Federici, que é justamente que tem como núcleo justamente essa crítica, então, a essa ideia de que a acumulação primitiva se deu dos homens sobre os homens. Quer dizer, sempre se apaga, e essa é a crítica da Silvia Federici, você apaga as mulheres da história todo o tempo. Então, se apaga que elas trabalham dentro de casa, se apaga que elas foram caçadas e mortas em profusão na passagem do feudalismo para o capitalismo, se apaga que essas mulheres, enfim, têm uma história, e tudo isso com a conivência e com o trabalho dos mais diversos poderes, num arranjo de conivências, em que o corpo que é execrado, que é destruído, é esse corpo de mulher. E ela, então, eu acho que a abordagem dela em relação à Tempestade do Shakespeare e a própria obra do Retamar é muito interessante, porque ela vai dizer, ok, de fato, fica realmente interessante quando a gente puxa o Caliban por oposição ao Ariel. Aliás, vou passar e vou explicar isso aqui logo, porque aí vocês vão entender melhor. Mas por que se apaga a Sycorax? Então, é sempre a mesma questão. Sempre as mulheres são apagadas, até pelos mais interessantes teóricos do planeta, Foucault, o Roberto Retamar e tantos outros, né? Aliás, vou direto a esse ponto para a gente eliminar uma dúvida que vocês devem estar se colocando. Então, esse texto do Roberto Retamar, que morreu, o cara que morreu o ano passado, com 90 anos, eu acho. Esse texto, ele tem um texto, ele escreveu várias vezes sobre Caliban, então vocês conseguem encontrar na internet, por exemplo, na biblioteca Claxo, que tem livros maravilhosos, vocês conseguem encontrar todos os textos que ele escreveu sobre Caliban. Mas o primeiro texto foi publicado em 1971, e aí esse texto pegou muito, esse texto foi forte, foi lido por muita gente, embora já houvesse antes do Roberto Retamar, outros autores já tinham se dado conta que tinha um nexo entre a Tempestade de Shakespeare e a questão latino-americana. E aí tem alguns casos, né? Eu vou citar o mais conhecido, que é o Aimé Césaire, que é aquele intelectual da Martinica, que fez uma peça, né, voltada justamente para essa questão. Depois vocês podem procurar e ler. Mas, enfim, tem outros pensadores que levantaram também
Caliban como uma metáfora, então, desse escravo, dessa figura que vem a ser justamente sujeito dentro desse processo. Esse é um ponto importante. Deixa eu colocar aqui uma nota de rodapé, porque não resisto. Tem um livro maravilhoso sobre esse assunto, que não é sobre filosofia latino-americana, mas que é sobre a questão do sujeito. E tem belos capítulos sobre a questão das mulheres na Idade Média, que é um livro de um cara que eu amo muito, é um livro genial, chamado Sujeito Medieval Moderno. Está traduzido no Brasil pela editora da Unicinos, é de um cara que morreu também faz pouco tempo, um cara chamado Peter Aidu. Aidu com H. Depois procurem, leiam esse livro, prestem atenção nos capítulos que ele fala sobre as mulheres escritoras na Idade Média. Enfim, só para fechar o parênteses. Mas estou citando isso porque acho que é fundamental que a gente entenda o que é o sujeito, né? E ele coloca, o sujeito é sempre o herege. O sujeito é sempre aquele que se insurge. A origem da noção de sujeito não é um assunto moderno, o sujeito é um assunto muito anterior e é um assunto medieval. E é um assunto de todas essas figuras que se insurgiram contra uma perspectiva dada, digamos, dentro das ordens, né? Então, o sujeito é o demônio. Ele é aquilo que deve ser apagado. Combina muito para a gente entender, dá para fazer um nexo direto, né, com o motivo pelo qual essas mulheres todas foram exterminadas na passagem da chamada Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, do feudalismo para o capitalismo. Eram mulheres livres, mulheres mulheres que estavam, digamos assim, fora da ordem, né? Fora da ordem, você é sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que vem e incomoda a ordem. É aquele que vem negar. É aquilo que o Goethe, no seu Fausto, constrói como sendo o Mefistófeles. Quando o Mefistófeles chega e diz: eu sou o espírito que constantemente nega. E quem é o Mefistófeles? Ele é o demônio. Ele é o sujeito que vem para interromper a ordem tradicional das coisas. Ele é o sujeito, é o que vem provocar, né? E isso é para o bem e é para o mal. Isso a gente precisa... Bom, podemos discutir em outra hora, mas só para eu seguir aqui. Aí, fechando esse parênteses sobre essa questão do sujeito, né? Bom, então, mas aqui, né, indo também nessa linha. Quando o Retamar fala do Caliban, que já tinha sido mencionado por outros, mas quando ele faz um texto com força, né, esse texto do Caliban de 1971, ele está se contrapondo a uma corrente do pensamento latino-americano que é chamada de arielismo. O que é o arielismo? Tem um texto publicado em 1900 por um sujeito chamado José Henrique Rodó. O Rodó é um uruguaio que escreve um texto, então chamado Ariel, em que ele trata Ariel, que é um dos personagens da Tempestade de Shakespeare. Ele usa a imagem de Ariel para falar de um modelo de virtude, o modelo de virtude latino-americana. Então, Ariel, na peça de Shakespeare, ele é o anjo cálido, doce, um espírito que tem poderes etéreos, ele se transforma em água, ar e coisas do tipo. Então, ele é uma coisa etérea. E quando o Retamar coloca Caliban como sendo a figura paradigmática, ele está assim surgindo contra esse tipo de pensamento que era defendido, por exemplo, pelo Henrique Rodó, que vira assim uma espécie de movimento, uma espécie de ideologia mesmo dentro da América Latina. E, claro, uma coisa também importante que vocês precisam saber, que a gente, né, precisa saber, que quando o Rodó escreve esse texto, ele também, na verdade, ele não está fazendo um elogio da Europa, em que pese que isso acaba indo junto, né? Mas ele está tentando se contrapor a uma insurgência
dos Estados Unidos, que já começa os Estados Unidos no século XIX já são bem diferentes da América Latina, e o clima e as posturas imperialistas elas já estão se desenvolvendo. Então, vários desses o próprio José Martí, que é aquele cubano, um grande ídolo do Retamar, do Fidel Castro, ele vivia nos Estados Unidos e fazia a luta dele lá, porque era uma luta que precisava, para libertar Cuba, enfim, precisava ser uma luta construída também dentro dos Estados Unidos contra o próprio imperialismo americano, né? Então, mas é só para colocar isso, né, que quando surge o arielismo, então, é uma perspectiva anti-americana, uma perspectiva anti-imperialista que está colocada na figura do Ariel. Não, o Ariel não é porque ele é doce que ele é submisso, é nesse sentido de que o Rodó, ele queria, na verdade, assim, colocar uma perspectiva que anunciasse os latino-americanos como um povo apolíneo, harmonioso. Aliás, eu acho, falando em apolíneo, eu acho que essa é uma chave de leitura interessante, dá para fazer um doutorado sobre isso, gente, que é pegar o Caliban e o Ariel, essa peça do Shakespeare, os pensadores que falaram nessas figuras todas, e fazer uma comparação justamente com essa filosofia nietzschiana, que está muito em voga também no século XIX. Isso aí são os assuntos do século XIX. E Nietzsche capturou muito isso quando ele escreveu já nos seus primeiros textos, quando ele escreve o texto da origem da tragédia, no espírito da música, ele está falando disso. Ele está falando de Apolíneo e Dionisíaco, de dois princípios. E é a mesma coisa que está rolando nas Américas, dois princípios. É a mesma coisa, aliás, que está rodando também, digamos, numa imagética teórica dentro dessa peça aí do Shakespeare, que é a Tempestade. Então, só para vocês guardarem, né, essa questão, porque pode ser um caminho também para compreender e para estudar tudo isso. Bom, mas então, entenderam, né? Se trata de uma oposição que está lançada nas tendências teóricas da América Latina, e isso é tão forte, bom, é século XIX, né? Afinal, a questão do arielismo é 1900. Então, as primeiras décadas do século XX vão ser muito influenciadas por esse tipo de pensamento. Mas tanto, que só em 1970 que o Retamar vai pegar com força e trocar o sentido dessa conversa. E a filosofia latino-americana, a filosofia da libertação, inclusive, que já está acontecendo nos anos 80, começa a ter muita força, com figuras como Henrique Dussel, por exemplo, e tantos outros que vieram depois. Mas, enfim, o nosso tempo está avançando, né? Eu vou falando muita coisa, eu vou tentar falar. Eu queria ver se eu consigo sair do nosso encontro pelo menos 20, 15 para mim serão 15 para as 8, né? E 15 para as 3, né? É isso? E porque eu tenho uma outra atividade justamente às 8 horas. Agora que a gente passa o tempo inteiro na frente das telas, né? Isso é uma coisa que está deixando todo mundo com dor de cabeça, olhos cansados e coisas do tipo, né? Eu também ando tendo enxaquecas, mas a gente passa muito tempo realmente na frente das telas e isso, computador ligado, né? Essa luz toda, é um negócio apavorante. Mas vamos lá. Queria fazer isso, eu vou tentar falar um pouco terminar aqui algumas questões da Silvia Federici para poder passar para a Silvia Cusicanqui, porque tem nexos, né? Então, quando a gente lê a Silvia Federici, quem já leu o Bartolomeu de las Casas, por exemplo, ou quem leu algumas dessas figuras horrorosas, né? Seja o Colombo, que era horroroso,
seja o Delanda, que era outro horroroso, enfim, tem a Costa, muitos horrorosos, tem muitos desses narradores que narram os horrores, né? Quem leu isso já não se assusta tanto com as histórias que são contadas pela Silvia Federici, mas a gente fica pensando, né, como é que esses sujeitos conseguiam ser tão cruéis. Quer dizer, a tortura que era praticada contra as mulheres heterodenominadas bruxas também era utilizada contra os povos, os habitantes ameríndios, né, que é um nome aí precário, mas vamos chamar assim por uma questão didática. Então, a tortura vai aparecendo quando você compara os vários textos, seja o da Federici em relação às mulheres heterodenominadas bruxas, seja esses povos, os índios, né, entre aspas, seja quem for, se vocês pensarem ao longo da história, nos mais diversos países, França, Estados Unidos, Brasil, Latinoamérica, Argentina, um monte de lugar, né, Uruguai, a tortura sempre, sempre foi uma estratégia. Ela não desaparece. Todo tempo, o Estado e a Igreja constroem torturadores. Se vocês forem ler mais sobre tortura, coisa que eu recomendo, vocês vão descobrir que a tortura se faz, claro, fisicamente, é um procedimento que atinge, é uma estratégia que incide sobre os corpos físicos, mas é também uma estratégia que incide sobre as epistemologias e sobre as mentalidades. Então, o que a Silvia Cusicanqui vai mostrando aqui é como vai se construindo essa imagem da bruxa, qual é a mulher que vai ser denominada bruxa, quer dizer, primeiro essas mulheres, então, pobres, essas mulheres velhas, as mulheres todas que são as figuras, digamos, indesejáveis dentro dos processos de poder e dos processos patriarcais e do capitalismo. Então, depois, tem um ponto do texto que vocês devem ter lido, que ela vai comentar que esse processo só para de acontecer na Europa no momento em que se perde o controle da utilização da caça às bruxas e das torturas, e certas mulheres que não deveriam, de certas classes, de certas famílias, que não deveriam estar sendo caçadas, passam a ser caçadas. Então, nesse momento, quando a coisa sai do controle, que os estados, os mais diversos países, começam, então, a controlar essa caça às bruxas, cessa a caça às bruxas, e aí ela fala, rapidamente se apaga que existiu uma caça às bruxas. E por isso é tão difícil encontrar material, mas é claro que as historiadoras e os historiadores vão fazendo um esforço de encontrar esse material, mas é difícil. Ponto importante dessa história. Então, essas mulheres caçadas na Europa, são análogas, né? Essa caça, melhor dizendo, é análoga à caça que se faz em relação a esses sujeitos indesejáveis lá nos outros países. E uma questão que ela vai levantar também, ela vai citar vários textos, assim, como a produção intelectual foi fundamental nessa construção. E como desenhar, né, como apresentar os habitantes daquela região americana, como apresentar aqueles habitantes como sendo demônios, canibais, que praticavam magias horrorosas. Então, como isso era uma coisa fundamental na produção desses horrores. Ao mesmo tempo, claro, se faz a produção ideológica, a produção de narrativa, os textos, e aí ela vai citando de vez em quando os filósofos, dá uma tristeza, né, gente? Hobbes era um sujeito, obviamente, a favor da Inquisição, mas tem um que é muito conhecido, que é o Jean Bodin, que escreveu, era um demonologista, né? Um sujeito que tem uma obra política e, ao mesmo tempo, uma obra misógina, uma obra feminicida, eu diria. A gente tem que começar a pensar nisso também. Esses filósofos não eram só misóginos, eles eram também feminicidas, eles faziam parte de uma cultura feminicida. Então, vários deles, né?
Bom, e aí, como, evidentemente, toda essa ideologia serve para acobertar os procedimentos de exploração em relação, seja às mulheres, sejam aos povos. E quem são as pessoas que são mortas? São as pessoas que se insurgem. Então, os índios, entre aspas, que são mortos, são os que se insurgem. As mulheres que são mortas são as que se insurgem. Isso nos mais diversos países. A Silvia Cusican, que faz um favor também de nos contar de grupos e de movimentos de mulheres, né, que se insurgiram nas Américas. Então, no Peru, por exemplo, ela cita esse famoso movimento do Taquioncoí, ou Taquioncoí, não sei nem como é que se pronuncia, mas que seria um movimento de mulheres, né, dos taquioncos, que teriam se rebelado justamente contra essa violência, contra a subserviência. E um detalhe também interessante aqui, ela vai contando que as mulheres, as mulheres, elas teriam as mulheres teriam se insurgido e as mulheres teriam fugido e se negado a essa obediência. Então, a participação trágica das mulheres, a situação trágica das mulheres é muito mais evidente do que os homens, porque os homens, nesse caso, ela conta, né, era muito comum que os homens se submetessem e muitas vezes até entregassem as suas mulheres, né? Muitos homens, ela fala assim, homens, por exemplo, que não tinham saída, né? Então, aqueles homens que começavam, por exemplo, não casavam mais, né? Porque lá pelas tantas também os inquisidores e os colonizadores unidos começam a criar leis, por exemplo, pelas quais as mulheres nunca estão protegidas. Então, o cara casa com uma mulher, mas ela pode ser estuprada à vontade, não tem nada que a proteja. Então, começa a não ter também sentido se casar, porque você, casado com uma mulher, vai só ter um problema a mais. E aí ela fala de como esses homens acabam procurando ter relações com prostitutas, como a prostituição se estabelece como uma prática, né, como uma praxe dentro dessa cultura, algo que não era, que é da cultura europeia, que não é dessa cultura, mas que é importado da Europa, e como essas mulheres ficam, então, como as mulheres ficam na pior situação sempre, né? Mas, e esse é o ponto que eu queria comentar, curioso também, eu ando pesquisando muito sobre a ditadura militar, gastando meu tempo ouvindo esses depoimentos de homens, de torturadores, né? Gastando meu tempo, porque eu digo, é uma coisa tão abjeta de se pesquisar, mas nesse momento é necessário. Estou pesquisando isso não é nem por uma questão de filosofia, só estou pesquisando por um trabalho de artes visuais. E aí, a gente encontra muito esse relato dos torturadores que falam como é fácil torturar um homem, porque ele entrega logo. Os homens se entregavam muito mais, segundo esses torturadores, do que as mulheres. Uma mulher não entrega nunca. Olha que coisa interessante. Então, as mulheres suportam muita dor. E os homens, pelo menos segundo a visão dos torturadores, não suportariam tanta coisa. Então, só para vocês fazerem aquele nexo inevitável com a história do sexo frágil, né? A história do sexo frágil. As mulheres não são o sexo frágil. O sexo frágil também é uma construção da filosofia, que a gente, se vai buscar assim, as origens, chega lá em Aristóteles, né? Bom, outro ponto importante, e daqui desse ponto da Silvia Federici, eu vou fazer o meu nexo com a Silvia Cusican. No livro do Caliban e a Bruxa, vocês têm aquelas várias imagens do Amampuna, o Poma de Ayala, né, como ela vai falar aqui, que às vezes aparece com outros nomes, mas esse gravador, esse cara que gravava, fazia gravuras, aparece aqui na Silvia Cusican como então um sujeito que retratou as humilhações, as sevícias, as torturas, os horrores vividos pelos indígenas. E a Silvia Cusican usa quem é a Silvia Cusican? A Silvia Cusican é uma mulher
que é boliviana, que dá aula nascida em 1945, mestiça, filha de uma mãe aimara, um pai, sei lá, espanhol, alemão, não sei. E ela faz o que ela chama de uma filosofia mestiça, inclusive na língua, porque ela fala em espanhol e vai colocando os conceitos dos povos, né? No caso, o seu povo, conceitos na língua aimara. E ela, bom, tem um livro dela que eu não sei nem como é que pronuncia, mas é um livro em que ela fala de uma sociologia das imagens, um livro chamado, vamos dizer assim, lendo em português, é Xixi na Cax Uchiwa, que é fácil de encontrar na internet, depois vocês procuram e vão encontrar. E a Silvia Kusikanki, então, ela, para construir a sua teoria, ela pega essas imagens do Wamampuma e ela vai contando como essas imagens podem servir de instrumento de conhecimento acerca do passado vivido e de como essas imagens transcendem, na visão dela, e por isso ela fala de uma sociologia das imagens, como essas imagens podem estabelecer uma nova comunicação entre essas pessoas que falam as línguas dos povos heterodenominados indígenas e desses povos, ou desses conquistadores agressivos e colonizadores que falam o espanhol. Então, ela considera que as imagens podem nos levar a um outro patamar de diálogo. Então, a gente precisa aprender a ler essas imagens. E quando ela fala dessas imagens, ela está se referindo justamente a encontrar novas fontes, enfrentar novas fontes. Porque ela diz, o que os espanhóis disseram dos povos é o olhar desses caras. Só que o Wamampuma era um índio, e ele, quando fez essas imagens, ele fez essas imagens, evidentemente, para os espanhóis, mas nessas imagens ele guardou a verdade. E aí que vem alguns pontos importantes que ela analisa. Eu vou falar um pouco sobre isso, depois vou passar para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, porque aí eu falo um pouco sobre isso, né? Aí depois a gente segue. Deixei, claro, um monte de coisa de lado, mas talvez nas perguntas até dê para a gente esclarecer mais alguma coisa. Mas então, o que tem de importante nessas imagens para a Silvia Kusikanki? São imagens que mostram a violência justamente da colonização, isso é óbvio, mas alguns pontos absolutamente fundamentais. Por exemplo, o esquartejo. Deixa eu ver se tem isso na Silvia Federici. Ela acho que não mostra a imagem de uma decepando a cabeça, né? De esquartejamento. Tem o Wamampuma, ele fez tem uma imagem em que aparece um índio de mãos amarradas, os pés amarrados, 3 espanhóis ao redor, 4 espanhóis ao redor, um espanhol com um martelo e um facão cortando a cabeça desse índio, outro espanhol segurando as pernas, outro segurando o corpo, outro segurando essa cabeça. E para Silvia Kusikanki, esse ato de tirar a cabeça do Atahualpa, que é um líder indígena, é justamente um ato simbólico daquilo que se fez em relação aos povos ameríndios, que era desmembrar o corpo social, destruindo o corpo justamente desse sujeito que era o líder. E o ato de cortar sua cabeça é um ato pelo qual, digamos, se tenta mostrar que a América Latina como um todo não terá mais o direito de unir as partes destruídas do seu corpo. E aí ela diz, ela vai recuperar, né, a história do movimento que começa com
insurreições ali no século XVIII, a rebelião, por exemplo, de Tupac Katari, no final do século XVIII, e como esse corpo destruído, né, esse corpo do líder indígena, que é uma metáfora do corpo da sociedade indígena, uma metáfora, portanto, do corpo político. Aliás, isso, como sempre, né, gente? Vocês peguem aí o Leviatã, o Behemoth. Eu estou dizendo que, no nosso caso, o nosso caso é o caso do Frankenstein, né? O Brasil é o Frankenstein, por isso que eu fiz também esse livro do Turbotecno, Macho, Nazi, Fascismo, porque, no fundo, a gente constrói a gente usa um nome Frankenstein para falar do tipo de corpo político que a gente está vivendo hoje, né? É um corpo zumbi, né? É o corpo do Frankenstein, digamos assim. Mas certamente não é o corpo mais do Behemoth, nem o... Está mais para Behemoth do que para Leviatã, mas não é mais aquele corpo antigo. É uma coisa infinitamente mais monstruosa. Bom, mas volta aí na Silvia Kusikan, que é essa metáfora do corpo político e o corpo do líder como sendo o corpo do Estado, o corpo da sociedade. Essa é uma questão super forte na história da filosofia política. Se vocês forem ler aquele texto do Kantorowicz, o duplo corpo do rei, coisas do tipo, volta, né, justamente essa metáfora do poder, a metáfora do Estado, a metáfora da sociedade. Isso está também na perspectiva da Silvia Kusikanki. Então, outra coisa importante, o corpo desses indígenas massacrados é um corpo que aparece sempre menor do que o corpo dos espanhóis. Então, é um corpo pequeno. E ela fala isso, né, de como esse corpo é rebaixado, de como esse corpo é diminuído. Então, ele tem que parecer pequeno, né? E de como esse corpo pequeno é também humilhado. Tem uma cena também que não aparece aqui, mas por exemplo, a cena em que os índios estão ao redor da mesa da burguesia colonizadora e esses índios têm que pegar os restos de comida, eles são desenhados pequenininhos. Então, diminuí-los, né? A diminuição é um ponto importante aí desse processo de humilhação. Aliás, humilhação é o grande método, né? É o método eterno do poder contra aqueles que se deseja subjugar. Um outro ponto importante também é como esses índios, eles são representados algumas vezes com a cabeça para baixo. E como esses índios, cabeça para baixo no sentido de submetidos, né? E violentados. Então, humilhados, sempre humilhados, com a cabeça para baixo, chorando, acorrentados, demonizados, como aparece aqui nas imagens que a Silvia Kusikanki mostrou, mas tem várias outras. Então, esses povos, essas pessoas, esses indivíduos que vêm representar justamente a destruição, a desgraça, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu usei muito a Silvia Kusikanki nesse meu livro do Complexo de Colombo ou Complexo de Vira-Latas. Outra coisa que é super importante é que para os indígenas eles vão entender que aquilo que está se passando com eles é uma espécie de inversão dos mundos. Então, essa sociedade decapitada, né? Desencabeçada, essa sociedade sem cabeça é uma sociedade desorganizada, uma sociedade desequilibrada, uma sociedade humilhada e uma sociedade que perdeu o seu sentido e que ficou de cabeça para baixo. Então, a ideia do mundo ao revés. E do mundo que está destruído, do mundo que já não faz mais sentido, do mundo em que as pessoas são infelizes, um mundo, enfim, que encontrou o seu final, né? Então, a ideia do fim do mundo é um ponto aí super importante para vocês que devem ter lido esse texto também de uma pessoa Krenak, né? do Ailton Krenak, hétero denominado índio, e que escreve aquele livro fascinante chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Quer dizer, os índios já conhecem o fim do mundo, eles estão no pós-apocalipse.
né? E a Silvia Kusikan vai falar disso. Então, eles vivem já nesse outro lugar, nesse outro tempo. E nós temos sempre que lembrar, eu sempre lembro do Juruna, que foi um líder indígena importante, que chegou a ser um líder político importante no Brasil, que foi deputado. Ele era muito achincalhado, né, muito humilhado no Congresso Nacional, mas num dos seus discursos ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se o nosso mundo acabou, por que o mundo de vocês acham que o mundo de vocês não vai acabar? Para nós acabou, vocês estão aí, mas por que vocês acham que o mundo de vocês não vai acabar? Bom, acho que nós estamos agora, a burguesia branca, né? A gente está vivendo essa sensação de mundo de cabeça para baixo, de mundo de apocalipse, que as classes desfavorecidas, as classes exploradas e aviltadas sempre viveram, né? Desde que chegou essa burguesia pavorosa da Europa, chegou matando, roubando, aviltando e desgraçando a vida de todo mundo, né? Bom, mas acho que é isso da Silvia Kusikan, só para vocês depois irem procurar, porque acho que vai ser muito interessante. E, claro, Silvia Kusikan fala tudo isso para construir uma filosofia revolucionária. Ela não está só fazendo a descrição crítica. Ela é uma pessoa profundamente envolvida com os movimentos indígenas na Bolívia e está por trás, está junto, né, de toda essa movimentação que levou a construção de uma democracia, de uma luta indígena democrática na Bolívia. E, enfim, na Bolívia, que é um país tão fundamental hoje, considerando que os indígenas não recuam, né? Isso é maravilhoso. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não podemos recuar de jeito nenhum. A gente tem que continuar. Não vai ser fácil, mas isso também dá dignidade para as nossas vidas, né? Estou falando em relação ao Brasil. Então, golpes existirão, continuarão existindo, mas a gente tem que continuar na luta. Caça às bruxas continuarão existindo, mas a gente tem que continuar na luta. Todas nós que somos mulheres e homens que estamos na contraposição a esse sistema de injustiça, vivemos os nossos momentos de caça às bruxas. Somos bruxas, porque somos sujeitos que não nos submetemos ao sistema. Enfim, então eu vou parar por aqui,